Nós estamos recebendo o diretor-presidente do Detran, aqui do estado, Gerson Claro. Essa semana, duas notícias chamaram a atenção dos ouvintes. A primeira com relação ao número de veículos apreendidos nos pátios do Departamento Estadual de Trânsito e a outra, o cancelamento da vistoria veicular. Nós vamos começar falando aí sobre esses veículos apreendidos e que lotam os pátios aí dos Detrans. Não se pode realizar leilão desses carros para desafogar esses locais, presidente? Bom dia, um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes da capital. Esse problema, Marcos, na verdade é um problema nacional, né? Nós herdamos aí os pátios do Detran com mais de 20 mil veículos, com alguns veículos com até 20 anos que já estavam no pátio. São muitas questões que estão o problema, ele é complexo. Uhum. Na realidade, um veículo, quando ele é apreendido, a pessoa não perde a propriedade dele de imediato. Ninguém pode chegar a te tomar e falar, isso aqui não é mais seu. Sim. E um veículo, ele envolve uma série de questões. Por exemplo, sobre ele, tem coisas que é do DPVAT, que é uma lei federal, que é um organismo. Tem multas de um veículo que são federal, tem multas que são municipais. Você pode ter tido uma multa lá no Pará, aí uma multa estadual, uma multa federal, uma multa municipal. Tem veículos que são alienados, então tem... É do banco. É do banco, o banco tem um pedaço. Então, quando apreende um veículo, e aí a pessoa deve impostos ou alguma irregularidade, ele tem uma complexidade para ter um processo para você poder fazer o leilão. E diferente da questão judicial, que já melhorou muito, por exemplo, os veículos com apreensões judiciais já estão fazendo precariamente o leilão para depois decidir o processo, terminar. No campo administrativo é diferente. Os Detrans não têm autonomia para chegar, faz o leilão e depois eu resolvo isso, depois eu notifico. Não pode. Certo. Nós temos que ter um procedimento, e aí eu não vou questionar como era antes, porque esse é um problema nacional. Então há uma dificuldade de você levar um veículo a leilão por questões legais. No ano de 2015 nós fomos surpreendidos com a vigência de uma lei que chama Lei dos Desmanches. Nós tivemos que organizar, fazer portaria, e todos os desmanches, que são os populares ferro-velho, eu já falei isso aqui, eles tiveram que passar por uma regularização que está em andamento ainda. Esses desmanches não podem mais comprar veículo em leilão e ir comprando e vendendo peça. Agora ele tem que ser cadastrado no Detran, um veículo comprado tem que cadastrar, fazer o inventário de peça por peça, essa peça tem que receber um código de barra. Então, você não pôde fazer leilão porque você não tinha nem comprador. No Brasil ficou aí o 2015 praticamente sem comprador, sem empresa que pudesse comprar veículo para poder revender peça. Então, o 2015 foi prejudicado com relação a isso. Ultrapassada essa fase, tendo empresa cadastrada, nós tivemos já nesse ano preparado e realizado o leilão de 3 mil veículos. Estamos preparados que talvez a gente chegue a 5 mil veículos até o final do ano leiloados pelo Detran. Então, se você pegar os veículos apreendidos em questão de números de 2015 e 2016, nós vamos fazer mais leilão do que apreensão que ficou no Detran. Certo. Porque existe um número de apreensão que faz e alguns saem, algumas pessoas regularizam, quitam seus débitos e tiram. O que acontece muito, e no popular aí, motos, por exemplo, é a tal da BO que estão falando. O cara vai lá, faz um financiamento, paga só uma parcela, não tem nem habilitação, aí ele está andando com essa moto e não está nem aí, prende, ela vai para lá. E aí você tem o problema do banco, que eu falei, tem o problema dessa propriedade, e até que você consiga fazer o leilão. Nós temos, vai entrar em vigência, já está em vigência alguns artigos, mas a partir de novembro, a Lei 13.281, que é a conversão da medida provisória 699, ela avança muito em algumas questões, principalmente da notificação. Antes começava o processo poder ser em 60 dias, notificar a volta dessa notificação. A partir dessa lei já vai melhorar muito. Por exemplo, alguns veículos com mais de um ano no pátio, você vai só fazer uma publicação no diário, se ninguém entrar, você não precisa achar pessoalmente o cara. Ninguém entrar em contato, você já pode fazer o leilão e você não vai ter problema. Então, com a vigência dessa lei a partir de novembro, eu penso que nós vamos conseguir melhorar muito. Nós, desde o ano passado, fizemos um estudo e acreditamos que, para resolver esse problema de fato, nós precisamos avançar
numa possível parceria privada ou numa concessão envolvendo a iniciativa privada, porque, de fato, nós tivemos problemas, por exemplo, como a dengue, que o Detran teve que se desdobrar, tivemos o apoio dos servidores, do sindicato servidor do Detran, para que não houvesse problema de dengue nos pátios do Detran com a apreensão desses veículos. O problema da segurança, o problema desses veículos que ficam lá. Ninguém, eu costumo dizer, o Detran não quer, o Estado não quer prender o carro de ninguém. Nós queremos que as pessoas regularizem seus veículos e fiquem bem. Mas uma vez ele apreendido, nós não queremos que ele fique preso, nós queremos que as pessoas retirem. Então não há que se falar. Eu vi, por exemplo, coisas de prevaricação. A prevaricação é quando a pessoa não faz aquilo que tem que ser feito. No Detran não tem um veículo que não é preso e não se inicia um processo para poder fazer essa regularização e até esse leilão ou a devolução do veículo. Então, todos os veículos estão sendo feitos esses processos, mas essa morosidade ela é grande. Nós temos hoje cerca de 30 mil veículos nos pátios e andamento aí aproximadamente até o final do ano, acho que uns 5 mil veículos leiloados. O problema do carro que é apreendido, fica no pátio, é que o carro vai lá as multas, o cara tem como se fala, uma enorme ficha de multas, né? Multas, o que termina encarecendo mais a regularização do carro para retirar o carro são as multas, né? Muitas multas que tem. Não daria, por exemplo, o carro, uma vez apreendido, determinado tempo, se fazer um refis, uma negociação para reduzir as multas e o cara tirar o carro e tal? Ou não é só isso? Ou eu estou enganado com relação às multas? Não, a multa também é um item que faz com que as pessoas desistam de retirar um veículo. Mas a multa já teve uma lei estadual que possibilitou até um parcelamento, dar desconto e tal, mas ela foi considerada ilegal, né? Foi suspenso esse parcelamento aqui no estado. E alguns estados têm essa tendência. Na realidade é uma discussão porque a multa, ela é num sistema nacional, ela é uma coisa que pertence a diversos entes. Ela pertence pedaço para o município, pedaço para a União, de acordo com quem aplica ela. Quem faz esse controle, base de dados, são os Detrans. Mas ela tem diversos proprietários nela. Então, deveria ser alguma coisa de lei federal para poder regular isso. Nós não temos competência para poder fazer uma lei com relação a isso. Que a questão é burocrática mesmo. É burocrática mesmo, é difícil da gente sair disso. Melhora com relação à possibilidade por causa da questão de notificação, da questão de pagamentos, do custo do leilão. Nós temos veículos que quando você termina de pagar as despesas oriundas dele mesmo, o cidadão ainda fica devendo impostos, ou fica devendo multa, ou fica devendo o custo do próprio leilão, porque quando você leva um veículo para leilão, ele normalmente sai muito baixo. E existe uma política que é nacional, não é só nossa, mas nós aqui discutimos com o governador e ele também apoiou a ideia, a política de não vender veículo, a grande quantidade de veículo. Ou a gente tem condições, um veículo de menos de 5 anos para voltar a circular, ou com mais de 5 anos de não vender veículos para desmanche, para ter peças. A maioria dos nossos leilão vai ser veículo para virar sucata e para voltar como inservível. Você vai amassar ele e vender para siderúrgica. Então, para nós não voltarmos a alimentar esse mercado de peças usadas só ou veículos que não têm condições de circular nas nossas vias, né? Nós estamos conversando com o diretor-presidente do Detran, Gerson Claro. Uma outra notícia, né, com relação à cobrança da vistoria veicular, veículos com mais de 5 anos, né, acima de 5 anos. Essa cobrança ela caiu essa semana. O governador Reinaldo Azambuja resolveu acabar por enquanto, porque ele está também esperando aí uma discussão a nível federal sobre isso. O que aconteceu? Tem muita gente questionando, mas eu que fiz ano passado a vistoria veicular, serei ressarcido. Como é que funciona? E vamos também lembrar que ainda é necessário para vários casos a vistoria veicular, não é, presidente?
É isso aí. Na realidade, não foi a cobrança que caiu. Nós temos que deixar bem claro que a taxa de vistoria ela é imposta por lei, o Código de Trânsito prevê a vistoria e não tem nada a ver com cair cobrança. A discussão que tinha é sobre a possibilidade, sobre o direito dos Detrans, isso não é Mato Grosso do Sul, de obrigarem o cidadão que tenha um veículo, levar ele no Detran, para o Detran fazer uma vistoria, e aí, em função de fazer a vistoria, você cobra a taxa, para poder ver a regularidade do veículo. Então, a discussão é que não tinha uma lei que autorizasse, apesar de ter o licenciamento ser competência do Detran, não tinha uma regulamentação do CONTRAN que autorizasse o Detran a exigir a vistoria para licenciamento. Então, é óbvio, se não pode fazer vistoria, não pode cobrar a taxa. Então, aquelas vistorias que está dentro da norma, que está regulamentada, que são vistorias, por exemplo, para transferência, para alienação, para fazer uma segunda via de um documento de um veículo, porque se você perde o documento, a gente não sabe se foi um furto, se foi alguma irregularidade. Então você tem que levar o veículo no Detran. Essas vistorias, elas continuam tendo a obrigação de fazer e continua tendo a taxa. Então não é a cobrança. Tem muita gente que está achando, não, caiu a taxa de cobrança. Não, o que revogou, que foi criar a portaria de 2014, era a obrigatoriedade de levar o veículo ao Detran para fazer o licenciamento. Então, aí muita gente está questionando, não, mas agora nós vamos ter veículos sem condição de rodar, sem condição de circular, podia não cobrar, mas exigir que levar o carro. Na realidade, é a exigência de levar o carro aos Detrans ou à ECV que caiu. Então, a pessoa, nós vamos continuar cobrando que a pessoa mantenha o carro regular, mas agora através de outros meios, por exemplo, como a Blitz. Então as pessoas precisam ainda manter o seu carro regular, as lanternas funcionando, os pneus, muito pneu careca, eu estava comentando, nós tivemos aproximadamente 17 mil itens que foi obrigado a fazer reparo e voltar com o veículo no Detran somente o ano passado. Nós tivemos 1.200 veículos que tiveram indício de adulteração, ou teve que remarcar motor, teve que regularizar o veículo por causa de chassi, ou a pessoa comprou um motor, ou a pessoa não regularizou. E isso vai melhorando a questão da regularidade da frota do Detran. Então, com relação ao objetivo final da vistoria, a gente não questiona. Ela é uma coisa importante. Agora, o governador, o que se cansou foi essa coisa de 10 reuniões no CONTRAN. Eu mesmo fui em reuniões do CONTRAN, umas 4, que o assunto vinha para pauta e não foi. Então, a gente não pode ficar eternamente, e nós temos, de junho de 2015, a manifestação do CONTRAN, que o Estado decidisse que o CONTRAN ia manifestar conclusivamente sobre o assunto. Como o CONTRAN não se manifestou, o próprio governador resolveu ele mesmo, marcou uma reunião em Brasília, teve em Brasília e ficou de ter o retorno do ministro. Lá em Ponta Porã ele encontrou o ministro e o ministro foi categórico e não dá prazo para ter essa regularização. Imediatamente o governador já determinou que a gente fizesse a revogação, porque ele não ia ficar esperando que acontecesse isso. Assim como outras coisas que tiveram do CONTRAN, né, Marcos? Nós tivemos o caso do kit saúde, nós tivemos o caso do extintor. Nós estamos convivendo com a questão da placa Mercosul, que entra em vigor em 2014, entra em 2015, mudou agora para 2017. Então, muita coisa que é para acontecer, e aí, de repente, muda a legislação ou o Conselho determina uma mudança. O Brasil é uma realidade difícil até, a gente entende a dificuldade porque você pega a realidade do Pará, a realidade do Rio Grande do Sul, a realidade do Mato Grosso do Sul, são realidades diferentes e o sistema de trânsito ou de registro de veículo, ele é uma só para o Brasil todo. Bom, com relação à cobrança, não é, que aconteceu com a vistoria veicular, essa cobrança ela nunca foi irregular nem indevida, porque tem algumas pessoas questionando, mas será que vão devolver o dinheiro? Então ela nunca foi irregular nem indevida, esse valor cobrado. Os questionamentos que houveram, judicial, foram feitos defesa e não tem decisão judicial nenhuma mandando devolver dinheiro. Então, enquanto a lei estava válida, eu até cheguei a falar ontem numa entrevista, que é uma expressão do direito que diz tempus regis atum, em latim. Quer dizer, o tempo rege o ato. Naquele momento, aquela lei é válida, a obrigação de levar o veículo, você levar o veículo e você teve a vistoria. Então, não há que se discutir em devolução de taxa. É lógico, as pessoas
que entenderem diferente, tem todos os direitos garantidos, não tem problema, mas o Estado entende, a Procuradoria já deu parecer, de que não há que se falar em devolução de uma coisa que foi realizada. Eu vou aproveitar aqui uma ouvinte, não é, para ajudá-la também, mas não sei. Bom dia, Marquinhos. É a Alessandra, quero fazer uma pergunta aproveitando aí o Gerson. O documento do meu carro está pago desde janeiro, mas está bloqueado. A placa é de Goiânia e retirei o boleto pelo site e paguei tudo à vista, mas não enviaram pelo correio. Fui averiguar e está bloqueado. Aí pensei se seria vistoria, mas como é placa de Goiânia, acredito que o problema seja com o Detran lá do estado de Goiás, não é, presidente? Acredito eu, porque é o que ela coloca aqui, o documento bloqueado. Se o veículo é propriedade dela, a placa de Goiânia, ela mora aqui, já tem uma irregularidade. A pessoa que muda de endereço, ela tem que fazer a transferência do domicílio do seu veículo. Essa é uma lei nacional que ela tem que fazer. Agora, se o veículo é da base de Goiânia, esse bloqueio é em alguma coisa. Nós podemos até contribuir. Se ela procurar uma agência, a gente pode verificar qual que é o problema do bloqueio. Pode ser um Renajude, pode ser alguma coisa de banco, pode ter um bloqueio por decisão judicial, mas a gente pode contribuir. Se ela procurar uma agência do Detran, a gente pode ajudar o ouvinte aí. Bom, e com relação ao licenciamento, a partir de quando já está liberado o licenciamento sem a vistoria veicular para veículos com mais de 5 anos? Não, nós conseguimos ainda ontem implementar essa mudança. Já ontem, com a publicação no Diário Oficial da portaria, você já podia ir no sistema, emitir sua guia, pagar e só ir no Detran retirar o documento. Ou então, você pagando e fazendo a opção, você pode receber ainda. O problema, por exemplo, com o vencimento nesse mês, as pessoas que têm o vencimento mês de julho, é importante ela ir no Detran e retirar o documento, porque não dá tempo de enviar pelo correio. Já no mês que vem, a pessoa vai receber a guia em casa e pagando dentro do prazo, recebe o documento em casa, não precisa ir no Detran. Presidente Gerson Claro, quero agradecer os esclarecimentos aqui no programa Tribuna Livre e já vamos deixar marcado para agosto um novo bate-papo para que a gente possa realmente falar um pouco mais a respeito do trânsito, o número de acidentes que eu sei que vem caindo, diminuindo, graças a Deus, pelo trabalho que vem sendo realizado aí com a parceria com as prefeituras, não é, do interior, e também o governo do estado trabalhando muito para diminuir o número de acidentes e, claro, o número de mortes e de vítimas. Nosso muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado, espero ter contribuído. Um abraço a todos.